Bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para mais este encontro na série Respostas e Aclamações. É uma série que tem por objetivo ajudar você a viver, a entender e viver melhor a liturgia da missa a partir das respostas e aclamações que a Assembleia pronuncia durante a missa. Estamos na parte da liturgia da palavra, a primeira grande refeição eucarística. Nós já comentamos aqui que a missa é uma grande refeição composta de duas grandes partes. A primeira parte é a liturgia da palavra, sobre a qual nós vamos conversar neste encontro. E o nosso ponto de partida são justamente as respostas e aclamações pronunciadas neste momento da missa. Quando o leitor proclama a palavra de Deus, ele termina a sua proclamação justamente com esta frase: Palavra do Senhor. O que significa isso? Significa que o que acabou de ser proclamado não é uma palavra qualquer, não é de uma pessoa qualquer, nem de uma autoridade qualquer, mas é a palavra do Senhor. E aqui vale também uma outra observação, porque às vezes a gente ouve leitores que quando termina a proclamação da leitura, falam assim, palavras do Senhor. Não é palavras do Senhor, é a palavra do Senhor. Então, o que nós acabamos de ouvir é Deus conversando conosco. Você está lembrado que no encontro anterior, nós falamos que na elaboração da reforma litúrgica, a ideia por detrás das leituras é esta, o diálogo entre Deus e nós, a Assembleia. Então, o que é proclamado é a palavra de Deus para a gente. É Deus que está falando conosco. Por isso que quando termina a proclamação da palavra, a Assembleia responde, graças a Deus. Tivemos o privilégio de ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a nos dizer neste domingo. Percebe que quando estas palavras, graças a Deus, são pronunciadas, elas devem ser pronunciadas com este sentido de gratidão. Puxa vida, eu tive a distinção, eu tive a honra, eu tive o privilégio de ouvir a palavra de Deus. E eu sou agradecido por eu ter escutado a palavra de Deus. Quando o celebrante se prepara para proclamar o Evangelho, ele cuida de nos dizer assim, a proclamação do Evangelho é precedida por esta aclamação, por este convite. O Senhor esteja convosco. E a Assembleia responde, Ele está no meio de nós. Aqui, sabe o que você, participante, está expressando com esta resposta? Que você acredita que quando se proclama o Evangelho, Jesus está real e verdadeiramente presente. Não é o padre que está fazendo uma leitura. Não. É como se o
próprio Jesus estivesse falando conosco. Por isso que a Assembleia diz, Ele está no meio de nós. Não é na nossa imaginação, não é no nosso desejo, não. Ele está presente. E aí, claro que a gente deve lembrar as multidões que acorriam para ouvir a palavra de Jesus. Ficavam dias ouvindo Jesus falar. É por isso que nós falamos, primeiramente, o Senhor esteja, Ele está aqui. E a Assembleia confirma, Ele está no meio de nós. E quando termina a proclamação do Evangelho, o celebrante diz, palavra da salvação. Esta palavra salva. Esta palavra tem a capacidade, o potencial de mudar vidas e mudar para melhor. Por isso, a Assembleia responde, glória a vós, Senhor. Nós ouvimos uma palavra que tem a capacidade de transformar, de elevar a nossa vida. Percebe a importância deste momento, meu amigo? E por que que nós devemos dar a este momento a total atenção? Como é triste, não? Ver pessoas, durante as leituras, durante a proclamação do Evangelho, distraídas. Como se fosse palavra qualquer, entendeu? E a gente lembra que no tempo dele, multidões ficavam horas ouvindo Jesus. E nós temos esta possibilidade. E às vezes a gente não sabe aproveitar direito. Agora, a liturgia, para destacar ainda mais este momento sagrado, ela recorre a alguns ritos, justamente para fazer a gente se compenetrar deste momento. Por exemplo, o rito de, ao dizer proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, lembrando que é Jesus quem fala a nós, a liturgia nos convida a fazer as 3 cruzes, não é? A gente faz a cruz na testa, a gente faz a cruz nos lábios e a gente faz a cruz em cima do coração. Com este gesto simples, nós estamos querendo dizer, nós queremos que a palavra de Jesus esteja no nosso entendimento, que a palavra de Jesus esteja na nossa conversação, que a palavra de Jesus inspire a nossa conversação e a palavra de Jesus motive a nossa caridade. Mais uma vez, a gente não faz isso de qualquer forma, como se fosse um gesto sem sentido. Não, tem sentido sim. É a expressão de que a gente quer que, de fato, a palavra de Jesus paute a nossa vida. Por isso também a Assembleia fica de pé quando escuta o Evangelho. Ficar de pé significa atitude de prontidão. Queremos ouvir, assimilar para viver. Em alguns rituais, depois da leitura do Evangelho, o celebrante beija o Evangelho. É a manifestação de carinho, de respeito, de reverência, de veneração à palavra do Evangelho. E em algumas celebrações, usa-se também o incenso antes da proclamação do Evangelho, como sentido e o objetivo de destacar esta palavra de Jesus, assim como este incenso perfuma a nossa vida. No Evangelho, Jesus fala conosco.
nas leituras, Deus nos alimenta com a sua palavra. E aí, eu quero lembrar a vocês este apelo que nós encontramos tantas vezes na Sagrada Escritura. Ah, se meu povo me escutasse. De fato, a nossa vida se transformará se escutarmos, acolhermos a palavra de Deus. Continua o convite para você interagir conosco, caso você queira, com seus comentários, com suas observações, com as suas perguntas, não é? A gente solicita apenas que, além do nome, você coloque também seu RG, sua idade e a cidade de onde você está falando. Até o próximo encontro.